A realidade de muitos lares e famílias nos dias de hoje é uma realidade de brigas, de discussões, agressões, de abusos e violência. Muitos são os lares que, infelizmente, essas palavras que eu acabei de falar são o sinônimo do que tem acontecido nesses lares. E talvez você que acompanha o programa do Luxemburgo de hoje, você tem muito a se identificar com o que nós falamos, porque é o que você tem vivido na sua casa. Um lar onde não há respeito, onde o amor já não existe mais, o cuidado, sabe, o companheirismo, a fidelidade. O seu lar talvez mais parece um campo de guerra, onde você não consegue mais trocar palavras, não consegue mais conversar uma conversa normal com as pessoas da sua família. E isso se dá porque numa casa onde os membros dessa família estão feridos e quebrados, a tendência é que a família se quebre. E se você está a vivenciar isso, você pode agora pegar o seu telemóvel e ligar, pedindo ajuda, pedindo oração por si, pela sua casa, pelo mais 352 661 483 761. E eu quero a sua atenção porque a história do João e da Tatiana, esse casal que viveu o que nós acabamos de falar na pele, agressões, um inferno. A Tatiana chega a falar, eu não era uma esposa, eu era um saco de pancadas, um saco de boxe. Vamos assistir essa história e eu tenho certeza que ela vai lhe ajudar a ver a sua situação de um panorama diferente, tá bom? Entretanto, aqueles que quiserem podem ligar e pedir ajuda. E ele chamou-me no quarto. Quando eu entrei lá dentro, ele começou-me a espancar. Ficou toda sangrada. E ele olhava para mim e ele dizia, eu vou-te matar a ti e ao bebé que está na tua barriga. O meu problema começou quando eu tinha 13 anos, em que soube que o meu avô foi assassinado brutalmente, e então a partir daí eu criei uma revolta muito grande dentro de mim. Eu tornei-me uma pessoa revoltada, uma pessoa com pavio curto, que respondia a tudo com agressividade, e isso veio trazer problemas depois futuramente para as relações que eu fui tendo. Então, após o fim do meu primeiro relacionamento, eu tornei-me uma pessoa boémia, porque fiquei desiludido de ter um relacionamento fracassado, então eu não queria compromisso. Gostava de diversão e gostava muito do álcool também. Eu via todos os dias o meu pai batendo na minha mãe. Houve uma vez que isso, ficou na mente, que quando eu entrei em casa, tinha vindo da escola, e eu entrei em casa e já estava o meu pai arrastando a minha mãe pelos cabelos. E quando eu fui tentar ajudar a minha mãe, o meu pai virou-se a mim e começou a chapada comigo também. Era sempre assim, a minha mãe não tinha descanso, então aquilo dava-me raiva do meu pai. Eu agarrava na minha mãe e chorava juntamente com a minha mãe fechava-se no quarto e eu ficava lá dentro com ela, chorando, sofrendo juntamente com ela. Fiquei com traumas, com muita vergonha, eu não conseguia falar com ninguém, eu não olhava nos olhos de ninguém, por medo daquilo tudo, não é? Quando eu conheci o meu marido, nós conhecemos através das redes sociais, do Facebook, e nós fomos falando. Ele disse que ia me fazer feliz, que iria me fazer o que toda a mulher sonha, não é? E eu olho, agora que o meu casamento vai ser diferente da minha mãe. Pronto, só que não foi assim. O primeiro ano até foi bom, como se toda a gente diz, foi um mar de rosas, mas não foi assim. Eu queria a atenção dele e ele não me dava também essa atenção. Então eu buscava e ele não dava. Eu então comecei a imaginar que ele estava com outras mulheres, o ciúme possessivo veio até mim, não é? Cada vez que ele chegava em casa, eu ia cheirar as camisas dele. Eu dizia para ele que ele estava com outra mulher, ele dizia que não, e eu dizia que estava, eu teimava que estava. E depois também chegou ao ponto que ele era Natal e ele chamou-me no quarto. Eu já tinha a minha filha e ele chamou-me no quarto. E eu pensava, vai-me dar uma prenda, não é? Eu pensei, eu nem vi ela comprar. Quando entrei lá dentro, ele começou-me a espancar.
eu estava bêbado, deu-me na cabeça e quase que a matava, porque agredia, ficou toda sangrada. A minha filha, que estava naquele momento, ele gritava: pai, não batas na mãe, não batas na mãe. Eu fiquei com a cara toda arranhada, com esta parte aqui assim, toda inchada mesmo. Nem parecia eu, porque ele deixou-me tão desfigurada, tão desfigurada. E depois, no dia seguinte, eu senti-me muito, muito, muito mal, porque não entendi porque é que eu fiz aquilo. Atribuí aquilo ao álcool, não é? Mas no fundo eu sabia que era alguma coisa que tinha dentro de mim que me fazia fazer aquelas coisas. Eu dizia: tu és um monstro, tu és um monstro, tu és um monstro, eu nunca mais te quero ver. Ele pedia desculpa. E eu, pronto, está bem, eu desculpava, mas mesmo com aquele ódio, né? Só que ele voltava sempre à mesma situação. Numa dessas crises que eu estava a andar, para disparecer a cabeça, eu passei em frente da Igreja Universal. E eu lembrei que eu já tinha ido uma ou outra vez lá. E eu até gostei e senti paz lá dentro. E eu, naquele momento, quando eu passei em frente da Igreja Universal, eu disse: aqui foi o único sítio que eu um dia senti paz. E eu decidi passar por lá. E a partir desse momento foi aí que a minha vida mudou. E houve um dia que eu estava no quarto e o meu marido veio: olha, Tatiana, tenho uma novidade para ti. E eu: o quê? Olha, eu estive na Igreja Universal, estive a falar com o pastor. Foi uma alegria tão grande dentro de mim. Eu fiquei tão alegre quando ele disse que, pois olha, amanhã vamos então na igreja. Eu ao outro dia de manhãzinha já estava preparada. E, consequentemente, dentro da minha casa, começou a haver paz. Eu comecei a dar mais atenção à minha mulher, aos meus filhos, já comecei a ter gosto de brincar com meus filhos, de conversar com a minha esposa. E muitas vezes cheguei ao pé dela e disse: olha, perdoa-me. Com aquele todo sofrimento, eu entreguei-me por completo. E hoje eu sei, tenho a certeza absoluta que o Espírito Santo é quem guia a minha vida, porque não faço mais a minha vontade. Eu comecei a ver a mudança nele, eu comecei a desejar aquilo que ele tinha. Eu também quero, eu quero essa alegria, eu quero essa paz. Eu quero isso para mim também. Foi quando eu comecei a fazer tudo certinho, tudo que agradava a Deus. E comecei a fazer a vontade de Deus e não a minha. E foi aí que tudo mudou. Mas eu recebi o Espírito Santo, foi a melhor coisa da vida, não é? Tudo que nós podemos ter é o Espírito Santo, é a melhor coisa deste mundo que nós podemos ter. Hoje é muito importante ela estar comigo, com a minha esposa, porque ela é a minha base. Porque muitas vezes, quando eu tenho problemas e dificuldades e chego a casa, a minha esposa dá-me muita força e ajuda-me, entende-me, compreende e agradeço a Deus por me ter dado uma esposa como ela. Muito interessante, né? Nós não poderíamos imaginar que um casal assim, uma família que vivenciou tantas coisas horríveis, pudesse estar bem hoje, mas é uma alegria a gente ver que um lar foi salvo, que um casamento foi reconstruído, restaurado. Infelizmente, hoje, nos noticiários, o que a gente vê é a mulher que não aguentou o que o marido fazia com ela, o matou, ou o contrário, né? A mulher, de tanto sofrer, de tanto apanhar, decidiu acabar com a própria vida ou sofreu o feminicídio. Graças a Deus, essa não foi a história da Tatiana com o João, porque um dia ambos tomaram a decisão de aceitar um convite como esse, que eu vou fazer para você agora. O convite de hoje, quinta-feira, participar conosco de uma reunião dedicada à vida amorosa, ao casamento, à família. Você que diz assim: olha, eu gostava de salvar minha família, salvar o meu casamento. Talvez você se identificou muito com a história desse casal e você viu que há saída, que tem jeito para você, para o seu casamento, para a sua vida familiar. Então, aceite esse convite. Hoje, quinta-feira, nós teremos uma reunião toda especial, onde na oportunidade estaremos determinando que o que está escrito em Isaías 35, que é o que Deus promete, transformar o deserto em uma rosa, fazer o deserto florescer como uma rosa. Veja que são dois extremos. O deserto, um lugar seco, onde não tem nada, não tem beleza, e a rosa,
algo lindo, algo perfeito, algo que exala um perfume. E é assim que Deus quer que aconteça com a sua família. Inclusive, ouça essa chamada falando a respeito deste propósito que temos feito na terapia do amor e esse casal falando mais a respeito desta reunião. E não esqueça de preparar um copo com água, pois voltaremos intercedendo por si e por sua família. Existem pessoas que olham para a própria vida e sentem que estão a viver um deserto. Solidão, decepções, a sensação que nunca vai encontrar alguém que ame de verdade. Mas existe algo curioso na natureza. Mesmo no meio do deserto, às vezes nasce uma rosa delicada, menor que toda aquela imensidão de areia. Ainda assim, ela floresce. E isso lembra-nos de uma verdade poderosa. Deus é especialista em fazer nascer beleza onde parecia impossível. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Nesta quinta-feira, terapia do amor especial, o poder de uma rosa nas mãos de Deus. Nos tempos que correm, tudo é rápido. Tudo é descartável e até substituível. E há algo que acaba por entrar também nesta lógica: a família. Tantas palavras que são ditas sem pensar. Silêncios que magoam, indiferença, falta de tempo. Ninguém ouve ninguém. Aos poucos, aquilo que deveria ser um porto seguro acaba por se transformar num campo de tensão. Os casais deixam de conversar. Os pais e os filhos deixam de se compreender. Cada um fecha-se no seu próprio mundo. Nestes momentos, o que fazer? Qual é a solução? E se houver um espaço em que é possível reconstruir a família? É precisamente com este propósito que acontecem as palestras da terapia do amor, em que casais e solteiros aprendem um amor inteligente. As coisas se resolvem dentro da gente. Porque não adianta nem você ir falar. Se você não resolver aqui dentro, você vai continuar sendo um prisioneiro, uma prisioneira. E tem gente que é prisioneiro de um sentimento. Imagina, do marido, da esposa, do pai, da mãe. Um sentimento de injustiça porque o pai foi embora. Perdoa o seu pai. Talvez essa pessoa que te machucou nunca vai conseguir ver que errou. Há quem conheça a palavra, há quem venha orar, há quem venha buscar o Espírito Santo, mas que ainda não se reconciliou, ou com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o colega, com o amigo, com o irmão, com a sua irmã, com o colega de trabalho. Não houve ainda a reconciliação. Então, lógico, a regra é essa. Quem ofende deve buscar a reconciliação porque foi a pessoa que errou. Agora, olha que interessante. Deus foi ofendido. O ser humano que sempre ofendeu a Deus, que sempre o aborreceu com seus pecados, que sempre foi contra ele, o ser humano que ofendeu é que deveria se voltar para ele e dizer: me perdoa porque eu tenho te ofendido. Mas não. A iniciativa de se reconciliar com o homem foi de Deus, o ofendido. Ou seja, Deus mudou a regra. Deus quebrou uma lógica. Estas palestras são o ponto de encontro para casais, famílias e também para quem sofre em silêncio. Estes são momentos que ajudam a fortalecer os laços dentro de casa e a recuperar aquilo que parecia estar perdido. As palestras de casais ajudaram-me muito, porque havia sempre ali um ensinamento, uma palavra que me ensinavam a fazer o meu papel de mulher.
E eu, através dessas palestras, dos ensinamentos, eu comecei a perceber que a minha atitude também tinha que mudar, que não adiantava eu cobrar dele se eu não fizesse a minha parte. E assim como ele, que ele também ouvia os ensinamentos e começou também a perceber. E depois, quando nós começámos a fazer isso, a orar, a fazer propósitos juntos, isso começou a nos unir. Nós começámos a perceber melhor um ao outro, o Tiago começou a abrir-se mais comigo e a falar até daquilo que ele sentia. E nós, como casal, vimos uma evolução muito grande em nós. E o resto tudo à volta começou a compor-se. As portas começaram-se a abrir, trabalhos melhores, começámos a liquidar as nossas despesas, as nossas dívidas. A paz que eu tanto procurava hoje, graças a Deus eu tenho através do Espírito Santo. Relacionamentos frustrados hoje, graças a Deus temos um relacionamento estável e feliz. Se sente que o seu lar precisa de ser fortalecido, se na sua família há união, então este convite é para si. Participe nesta quinta-feira. Você pode ter ouvido tudo o que você ouviu, visto o testemunho ou os testemunhos que nós exibimos e não fazer nada, achar que estamos aqui apenas para trazer você para uma religião, para uma igreja. Você tem esse direito. Mas você também tem o direito de tomar tudo que você viu e pegar como exemplo e falar. Se teve jeito para eles, também tem jeito para mim. E eu quero orar a Deus por você. Se você tiver um copo com água, pegue nas mãos, vamos juntos pedir a Ele que Ele ilumine e ajude você a sair desse sofrimento. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muitas pessoas estão sofrendo dentro delas, na sua casa, na sua família, no seu casamento, e eu tenho certeza que não é a tua vontade. E esse programa chega até ela como uma porta, como uma luz no fim do túnel, para que ela saia desse sofrimento. Então, toca neste coração ferido, nessa família quebrada, nesse casal que está separado, vivendo longe, e que desde já, meu Pai, aconteça uma mudança. Abençoa esta água e que ao beber dela, essa pessoa tenha força e ânimo para lutar e para reagir. Beba com fé da sua água. Respire fundo e diga graças a Deus. Eu tenho certeza que esta oração lhe dá forças, disposição para reagir, para sair dessa prostração, dessa tristeza, dessa angústia e tomar uma atitude. E hoje, quinta-feira, é o dia propício para isso. Daqui a pouco, às 19h30, você pode estar conosco aqui em nossa sede nacional, número 4, Place de Estrasburgo, e participar da reunião da Terapia do Amor. E eu não posso esquecer, pois nós estamos a poucos dias desse grande evento que será a Semana Santa. Uma semana repleta de eventos onde estaremos a comemorar a morte de Jesus e a ressurreição. Eu digo comemorar porque seria motivo de tristeza se o Senhor Jesus tivesse morrido e acabado. Mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia e fique atento para essas datas que eu vou lhe dizer. Dia 29 de março agora será o domingo onde nós realizaremos o Domingo de Ramos. A segunda data, dia 3 de abril, que é a Sexta-feira Santa. O dia 4, Sábado Aleluia. E o domingo, dia 5 de abril, o Domingo da Ressurreição, com o clamor e a bênção para todas as famílias e a distribuição gratuita do óleo que foi apresentado e consagrado lá no Getsemane. Anota na sua agenda e se prepare. Em todas as nossas moradas, nós teremos este evento tão especial que eu tenho certeza que fará toda a diferença na sua vida, já começando nesse domingo, dia 29, e dando continuidade no dia 3 de abril, no dia 4 e principalmente no dia 5, o dia da ressurreição, com a distribuição do óleo consagrado no Getsemane, tá bom? Nós ficamos por aqui, uma ótima continuação, que Deus lhe abençoe. Chamo-me Isaura Vieira, entrei aqui com depressão profunda, tomava medicação para a depressão
tive 3 tentativas de suicídio. Hoje estou curada, usei o óleo sagrado e hoje estou curada. Me chamo Marinalva Rodrigues, fui diagnosticada com um tumor no cérebro e me causava muito cansaço, falta de forças, tonteiras, vômitos e então eu usei a fé. Eu usei o óleo da unção, o óleo santo, com toda a minha fé, com toda a minha força e graças a Deus, Deus me curou e hoje eu estou aqui. Fiz a cirurgia sim, o médico disse que eu poderia ficar sem falar, sem andar, sem segurar. E hoje eu estou curada, não tenho tonturas, não tenho, graças a Deus, não tenho nada que possa me impedir de vir e buscar a palavra de Deus.